1. Remissão. A graça de Cristo. Visto que a graça fala da obra completa de Cristo, cabe agora falar do primeiro aspecto da graça salvadora, a remissão. Os Gálatas estavam depressa deixando a remissão de lado para serem redimidos pela lei. E a lei não redime, apenas condena. A remissão é a graça como favor que nos perdoa completamente. Assim sendo, a graça veio trazer a remissão das ofensas. Efésios capítulo 1, versículo 7. A remissão das ofensas. Limpou-nos, perdoou nossos pecados. Portanto, diante de Deus, somos tidos como limpos, santos e justos por causa do sangue de Cristo que nos livrou do mal. Assim, Deus olha para nós e não vê mais o Adão pecador, não vê mais ofensas. Ele vê o sangue de Jesus que nos lavou e nos remiu. Por conseguinte, ele vê o próprio Jesus em nós. Estamos limpos diante de Deus, e esta é a nossa posição no mundo espiritual. A redenção, resgate, com a remissão, limpeza e perdão, nos conduz à salvação, ou seja, nos salva do reino das trevas e condenação. Desta forma, Cristo nos limpou, ou seja, remiu, e essa remissão é completa. Não há necessidade de sacrifícios, campanhas, penitências, votos, confissões com homens para ser perdoado. Já somos perdoados. Já fomos perdoados de uma vez por todas, pois Cristo de uma vez por todas nos limpou. Hebreus capítulo 9, versículo 28. O preço que Deus pagou para a remissão do homem foi exorbitante. Deus chegou ao limite de suas riquezas para nos comprar de novo. A Bíblia diz que fomos comprados por bom preço. 1 Coríntios 6,20. Realmente, o sangue de Jesus é o bem mais precioso que Deus tinha em mãos para nos comprar. Enfim, a nossa salvação custou a vida do próprio Deus. Por isso, requer a maximização do louvor em direção à glória e majestade de Deus. Pelo que precede, podemos constatar que a obra salvadora de Cristo é extremamente bela. No entanto, convém esclarecer melhor este assunto. É importante entender que dentro da obra salvadora está a obra da remissão. Você pode questionar: o que é remissão? Bem, a remissão é um resgate que tira o pecado do homem. Portanto, a remissão é voltada para o aniquilamento do pecado. Como nosso Salvador, Jesus tirou o homem das mãos do diabo, bem como das garras do pecado e da morte. Quando o homem desobedeceu a Deus ao comer do fruto proibido, pecou e deu livre acesso para que o pecado entrasse no ser humano. Não demorou muito tempo e o pecado já havia dominado completamente o homem e toda a terra. Podemos constatar isto já nas dispensações da consciência e do governo humano. O homem passou a ter o pecado em seu interior e a proceder através do pecado. Quer dizer, o pecado passou a reinar no interior do homem, comandando suas ações e pensamentos. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Em síntese, por causa da transgressão de Adão, o pecado contaminou todos os homens, em todos os tempos. Ou seja, o pecado é dado ao homem, no seu nascimento, como uma herança adâmica. Salmos capítulo 51, versículo 5. Quer dizer, coube a Jesus tirar o domínio do pecado de dentro do homem, uma obra que a lei de Moisés tinha falhado em cumprir. Em outras palavras, o legalismo de Moisés, com suas ordens, regras e códigos,
não conseguiu inibir a natureza pecaminosa que reside no homem. Por isto, Jesus veio à Terra, porque somente um poder de vida eterna poderia salvar o homem do pecado e da morte. Jesus deu jeito no pecado, nos remindo dele. Esse é o primeiro aspecto da obra de Cristo, que é a obra da salvação. Foi resolver o problema do pecado, e foi isto que fez. Remiu o homem por completo para a glória de Deus, o Pai. Qualquer outra mensagem seria um acréscimo. Qualquer ideia referente a dizer que o pecado é um problema bateria de frente com a obra de remissão de Jesus Cristo. Isso fala da vivificação, da vida que fica. Estávamos sem vida e, ao sermos redimidos, passamos a ter vida novamente. A vivificação, a vida que fica, a vida que é a vida de Deus. João capítulo 10, versículo 10. O que impedia de ter vida era o pecado, mas Cristo nos remiu e nos deu vida para viver de novo a vida de Deus. Olha o que os Gálatas estavam fazendo, se desviando da remissão, obra completa de perdão e limpeza para se limpar por meio de obras da lei, obras de justiça humana, como se Paulo estivesse estarrecido porque conhecia a obra gratuita da remissão e estava vendo os Gálatas lutando por remissão com base em si mesmos e não em Cristo. As pessoas hoje dizem: eu preciso vencer o pecado. Não, o pecado já está vencido. Jesus operou a remissão. A Bíblia manda o cristão se considerar morto para o pecado e vivo para Deus em Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 11. Outros dizem: para eu ser salvo, preciso muito me santificar. Não, isso é lei. A graça já te fez santo e fiel em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Jesus já foi feito por Deus santificação por nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29. Definitivamente, a obra está pronta. A remissão foi executada. Estamos limpos diante de Deus e por isso podemos chegar com confiança à sala do trono, ao trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Confiança de que fomos limpos por Jesus Cristo de forma cabal. Glória a Deus!